Apesar de tudo que acontece no nosso país, eu ainda tenho muita saudade do Brasil. Afinal de contas, é o país onde eu nasci, cresci, é a língua que eu falo, é a cultura que eu tô realmente inserido, minha família mora aí e tal. E para aliviar um pouco a saudade da terra-mãe, eu decidi importar um animalzinho, né, algum animal que me lembre o Brasil. Eu decidi importar uma rola, né, um passarinho. Só que foi apreendida, né, no aeroporto, em São Paulo, durante o envio para cá. E aí foi para os trâmites legal aí que eu não entendo muito bem, mas na primeira instância decidiram manter o pássaro, né, a rola apreendida e tal. Então eu faço um apelo ao desembargador Eduardo Siqueira. Você poderia, por favor, desembargar minha rola? Desembarga a minha rola! A essa altura do campeonato você já sabe o que aconteceu. E boa parte dos vídeos que eu faço, eu começo assim, porque eu presumo que você está na internet, está no Twitter, redes sociais, e até porque isso foi na matéria nos jornais e tal, não é só uma briguinha de internet. Esqueci o nome. Desembargador Eduardo Siqueira foi flagrado em pelo menos 2 ocasiões diferentes, humilhando a Guarda Civil Municipal que o abordou quando ele passeava na rua sem usar as máscaras. Por causa da situação da pandemia do Covid-19, vários locais no Brasil implementaram decretos de lei que obrigam as pessoas a usar máscaras quando saem em público. E uma coisa que é muito importante, já que eu tô aqui tendo um momento da sua atenção, seria bom eu propagar um pouco essa mensagem, que eu vejo que tem muita gente que não entende isso. Eu sei que a máscara, seja lá qual seja, se é uma máscara, você bota uma bandana na cara, ou aquela máscarazinha de pano fino, seja lá qual for a máscara, a ideia não é filtrar completamente que o vírus chegue até o seu rosto, isso é praticamente impossível com esse tipo de material. A ideia por trás da máscara é impedir que quando você fale, quando você tosse, você espirra, você produza aerosóis que vão carregar o vírus, que vão então cair na superfície, que alguém passa a mão, ou então vão chegar na outra pessoa com quem você está conversando. A ideia da máscara é simplesmente manter isso caso você esteja infectado, o que é possível que você esteja sem saber, porque você pode ficar assintomático durante toda a doença ou pelo menos 2 semanas depois de contrair o vírus, né, o coronavírus. Então é importante usar as máscaras quando você sai na rua, quando você vai estar num local que é impossível você se distanciar fisicamente das pessoas. Por algum motivo maluco, tem gente sendo super contra o uso das máscaras, e foi o caso desse ilustre cidadão aí. No vídeo, que é bastante chocante, são 2 vídeos na verdade, né? Em um deles, ele é multado, ele é autuado ali por estar andando sem a máscara, o guarda, né, aparentemente já sabendo com quem estava lidando, porque ele é muito mais educado do que eu espero um guarda civil que está dando enquadro em alguém, explica que isso é necessário, porque o decreto e tal, e o desembargador, por sua vez, diz que decreto é anticonstitucional, que não, enfim, ele dá os argumentos jurídicos lá que, por ser desembargador, eu imagino que tem alguma validade, pelo menos no critério, assim, acadêmico. Se ele fosse argumentar contra a anticonstitucionalidade do tal decreto, beleza, o cara entende das paradas, suponho, então deve ter algum mérito do debate que ele tá tentando fazer. Só que no momento, a gente tá vivendo uma porra de uma pandemia que matou o quê? Já deve ter 80 mil pessoas já mortas nessa porra no Brasil. Não é a hora de estar tendo uma discussão acadêmica sobre mas será que essa lei é constitucional? Usa a porra da máscara, por favor. O cara humilha o guarda civil, rasga a multa, joga no chão, ameaça ligar pra algum conhecido lá dele, acho que era algum tipo de superintendente da segurança, que seria, na teoria, né, na verdade na prática, o chefe ali do guarda civil, pra intimidá-lo a não cumprir ali o decreto, basicamente dando a boa e velha carteirada. Um outro vídeo saiu, acho que no dia seguinte, já no dia 19, o primeiro saiu no dia 18, o segundo saiu no dia 19. Mostra o mesmo cidadão, esse desembargador Eduardo Siqueira, dando mais uma vez uma carteirada, de novo, porque não quer usar máscara, e dessa vez ainda mais até arrogante do que a primeira, se isso era possível. No primeiro vídeo, ele mostra assim ele mostra assim a carteira e tem lá algum cartão que o identifica como, né, magistrado, e aí ele aqui, ó, o que você está falando aqui, ó, quem está falando aqui. Nesse outro vídeo, o guarda tenta, né, enquanto o desembargador está explicando por que ele não quer seguir o decreto, porque que isso é anticonstitucional, fere seus direitos como cidadão, o guarda fala assim, olha, eu sei que você é mais instruído do que eu, e aí o cara, em resposta a isso, começa a falar em francês, para esfregar na cara do outro que ele é, aparentemente, o seu superior intelectual. É muito mais esclarecido que todos nós aqui. Óbvio. Vous parlez français, monsieur? Sim. J'avais des préventions à Sorbonne, à Paris. Je donne aula de várias famílias. Isso não se discute. À Université de Só que Sorbonne. assim, o que eu queria que você entendesse é o seguinte. Não vou discutir com ele. O vídeo cai na internet e, obviamente, é um dos poucos casos em que cancelamento eu acho até bem justo o que aconteceu. Porque o cara foi extremamente arrogante e desrespeitoso com gente que está apenas fazendo o seu trabalho e tentando ajudar o país a se recuperar dessa pandemia desgraçada que já matou 80 mil pessoas. Foi 80, a última vez que eu vi estava em 78 mil. Então eu presumo com alguma segurança que já passou de 80. É um dos poucos casos em que cancelamento eu acho válido, porque o que ele fez, como eu falei, é agressivamente presunçoso e condescendente, e o pior,
ele vai ficar muito provavelmente, sem punição nenhuma. Porque uma coisa muito curiosa que acontece com esses casos de abuso de autoridade vindo desse pessoal, né, os desembargadores, que a propósito é um cargo muito raro no Brasil, só tem menos de 2.000 desembargadores no Brasil, e eles são basicamente os juízes de segunda instância, o juiz do juiz. É o cara, o pica das galáxias do judiciário, basicamente. Acima dele só mesmo o ministro do Supremo Tribunal Federal. Olha por que eu acho que nesse caso o cancelamento de internet, o pessoal com raiva do cara, é válido. 2 motivos, na verdade. O primeiro é que esse cara vai ficar completamente impune, muito provavelmente. É relativamente recente, né, a criação do Conselho Nacional de Justiça, que é o órgão que basicamente pune esses abusos de autoridade. Foi criado bem recente, 2005. De lá pra cá, da criação de 2005 até hoje, um pouco mais de 100 magistrados foram punidos e apenas 66 pegaram a punição máxima. E eu tô usando aqui aspas máximas, porque nesse caso a punição é a aposentadoria compulsória com salário vitalício equivalente ao tempo de carreira. Ou seja, a punição máxima é pegar férias, paga por você. Muito provavelmente nada vai acontecer com Eduardo Siqueira. Talvez esse caso seja exceção, porque gerou um grande bafafá na internet, né? A opinião pública tá unanimemente contra o cara. E outro motivo pelo qual eu acho que vale a pena o cancelamento nesse caso, é porque o cara tá completamente se achando na razão ainda. Ele emitiu a sua opinião sobre o ocorrido, né, numa postagem, acho que foi em rede social. Ele falava basicamente o seguinte: olha, eu tô sendo alvejado com frequência por esses caras aí. Ele fala que é meio que um complô, ele tá se sentindo... se fez de vítima, basicamente. Ele explica que a Guarda Civil já o abordou em outras ocasiões por causa do não uso da máscara, e ele se vê como... Ele falou que a Guarda Civil já o abordou em outras ocasiões por causa da falta do uso da máscara, algo que foi corroborado pela Guarda Civil de fato. É o motivo pelo qual essas interações foram filmadas, a propósito. O que ele vê como uma armadilha, o que é bizarro. Ele argumenta o seguinte: eu já tive essa discussão com a Guarda Civil, eu acredito que esse decreto é anticonstitucional, eu tenho os meus direitos, então eu vou lutar por eles. É o tipo de desculpa que até colaria se eu não tivesse visto o vídeo e não vi como ele se comportou e como ele tratou os caras. Rasgar a multa, esfregar lá eu ia chamar de distintivo, mas eu acho que não é distintivo. Eu acho que distintivo se aplica só pra policial. A carteira lá que o identifica como desembargador, ficar falando francês pro cara, ou chamou de analfabeto. Então, se o ângulo dele fosse: eu tentei apenas lutar pelos meus direitos e pelo seu direito como brasileiro, que o governo não pode só decretar uma coisa e... eu até engoliria o seu ponto de vista se você não tivesse agido da forma extremamente arrogante e desrespeitosa, claramente se achando superior às pessoas que estavam ali tentando, né, usar a porra da máscara, e claramente esse cara se sente invulnerável a qualquer tipo de retaliação legal pelo que ele estava fazendo ali. Agora que o cara ficou infame por causa desses vídeos, várias outras histórias de colegas de trabalho que falaram que ele faz coisas desse tipo, que isso é realmente do feitio dele. Um dos relatos é que ele se incomodou com uma colega, que é juíza, que perguntou para alguém que trabalha, um dos funcionários, se a pessoa estava bem, porque aparentemente tinha ficado doente, alguma coisa do tipo, e esse desembargador, de acordo com as palavras dessa acusação, teria admoestado essa colega por isso, porque disse que isso rebaixa a classe do magistrado. Você está se incomodando, você está se preocupando com a vida de pessoas inferiores, que não são juízes e desembargadores. Mano, porra! O Conselho Nacional de Justiça já se pronunciou sobre o caso, teve pronunciamento de um ministro do STF também, tá todo mundo contra o cara. Tem várias notícias, tanto de histórias similares de outras coisas que ele fez, de colegas que até o processaram, mas o processo foi arquivado por causa de coisas como ameaça. O cara não é uma pessoa gente boa, essa que é a verdade. E o que é mais revoltante, no final das contas, provavelmente nada vai acontecer com ele, ele vai ficar de férias permanentes pagas por você. Que desgraça! Geralmente esse é o momento do vídeo que eu pergunto o que você acha, coloca aí um link, um like, etc. Mas eu duvido muito que vai ter alguém a favor do que esse cara fez. Mesmo que você concorde que tudo bem, o cidadão ele tem que poder protestar contra um decreto de lei, uma injustiça, né, uma canetada que limita suas liberdades sem um bom motivo. Tem um bom motivo, né, para começar a conversa. Mas tudo bem, mesmo que você seja dessa opinião, com certeza você vai concordar que rasgar a multa, jogar no chão, chamar o cara de analfabeto e ficar gastando o seu francês com ele para se exibir, eu diria até, eu não falo francês, mas eu diria até que o francês dele é bem... Você que fala francês, me fala aí, o francês dele é bem merda, né? Se ele tivesse falado inglês, aí pelo menos eu podia, né, vou opinar com alguma autoridade porque eu falo inglês, não falo francês. Mas eu tenho a impressão que aquele francês ele tá se achando muito pra alguém que fala ali com aquele nível de quem tá fazendo Duolingo há 2 meses. Você que fala francês, eu quero ver a sua opinião. Fala aí, o francês dele foi bom? Ele cometeu algum erro gramatical? Me fala aí. Eu devia aprender francês, mano. Eu moro no Canadá há tanto tempo, é a segunda língua oficial do Canadá e eu não falo nada de francês. Falo soufflé croissant, só comida. Falando comida, vamos almoçar. Gente, um grande abraço e a gente se vê amanhã.